Glória a Deus. Tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Então diga aí para o seu vizinho, acalma o seu coração. Isso, diga aí para o seu vizinho, acalma o seu coração. Glória a Deus. Como eu disse aqui no início, hoje nós estaríamos recebendo aqui o pastor Eliel Lima, a pastora Midian Lima. Quem mandou largar a rede, né? Quem mandou largar a rede, né? Quem mandou você parar? Ela não veio, mas eles podem cantar, né? Hã? Você sabe, não sabe? Quem mandou largar a rede? Tá vendo aí, Giovana? Ela não veio, mas canta no lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia, Jesus. Volte para o mar alto. Filho, eu vou te honrar. Olha aí, tá vendo? Muito bom. Eles vão estar de volta aqui. De volta que eles nunca tiveram conosco, mas eles vão estar aqui em breve. Tiveram, um avião deu um pane, realmente não puderam voar, mas eles vão estar aqui em breve conosco, amém? Josué capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Estão me ouvindo bem aí? Deu tudo certo? Glória a Deus. Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Mesmo sentado como você está, vamos ler essa palavra. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho: o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero por alguns minutos compartilhar essa palavra com você. E o tema é coragem para recomeçar. Alguém aqui nesta manhã tem promessa de Deus? Alguém aqui nesta manhã já recebeu uma palavra profética sobre a sua vida? Alguém aqui nesta manhã tem sonhos no coração? Às vezes é tão difícil nós recebemos uma palavra, nós planejarmos algo, nós sonharmos com algo,
E os dias passam, and the days go by, os meses the passam, months go by, os anos passam. the years go by. Às vezes passam décadas. Sometimes decades will go by. E nós não vemos isso acontecer. You're not going to see it happening. A nação de Israel tinha uma palavra. The nation of Israel had a word. Você imagina o que é esperar anos e anos Can you imagine what's waiting years and para ver o years cumprimento de algo acontecer? to see something being fulfilled? Mas eu vim aqui essa manhã dizer que cada dia But I came here this morning to tell that each day é uma oportunidade is an opportunity que Deus nos dá that God gives para us recomeçar. to restart. Recomeçar não é fácil. Restarting is not easy. Recomeçar implica em deixar muitas coisas de lado. It implies dropping a few things to the Recomeçar side. implica em muitas vezes abrir mão It implies giving up on de algo things, que nos está impedindo on things that are keeping us de ver o que Deus tem preparado para nossas vidas. from living what God has prepared for our Mas é lives. preciso ter muita coragem But we have to have a lot of para courage recomeçar. to restart. E esse texto, muitas vezes, Deus diz para Josué: And this text, many times God repeats to Joshua, você precisa ser forte, you have to be strong. você precisa ter You coragem. have to be courageous. Então, para recomeçar, é preciso ter coragem. So in order to restart, you have Para to be recomeçar, é courageous. preciso ser forte. To restart, you have to be strong. E nós vemos tantas pessoas tentando recomeçar. And we see so many people trying to restart. Recomeçar é uma oportunidade And restarting is an que opportunity Deus nos dá that God gives us. de olhar para From trás, looking back, entender onde nós erramos, understanding where we went wrong, entender onde nós falhamos, where we failed, porque o recomeço ele traz consigo a maturidade. because a restart brings with itself Diga comigo, o maturity. recomeço Repeat after me. ele traz consigo brings with itself a maturidade. maturity. Então, todo ser humano que está disposto a recomeçar, So every human being that's willing to restart, significa que ele amadureceu, Carlos. that means that they matured, they grew. Porque é impossível ficar insistindo nas mesmas coisas o tempo inteiro. Because it's impossible to keep insisting on the same É things impossível all the time. ficar insistindo em algumas coisas It's impossible to insist on few se a gente não estiver disposto a mudar if we're not willing to change o nosso comportamento. our behavior. Você olha para alguém que fracassou no seu business. You look at someone who had a failed business Você olha para alguém que fracassou no empreendimento or in their entrepreneurship ou em um negócio que ele tentou manter. or a company they tried to keep. Ele vai dizer, olha, foi a crise. They're going to say, oh, it was a crisis. Ele nunca vai dizer, olha, foi um problema meu. They're never going to say, oh, it was Eu my não sou um problem. bom gestor. I'm not a good manager. Ou eu não estou preparado para empreender. Or they're not going to say, I was not ready for Eu it. não estudei bem sobre o I negócio. didn't study that business well. Mas é mais fácil arrumar um culpado para esse fracasso. But it's easier to find someone else to blame. É mais fácil culpar o governo, Easier to blame the a government, economia do país. the economy. Você olha para um casal que não está vivendo um relacionamento saudável. You look at a couple who's not in a healthy relationship. Você vai falar com eles. When you're going to talk to them, Sempre há uma acusação. there's always an accusation. Ah, é o meu cônjuge. Oh, it's my spouse. Ah, o problema é ela. No, she's the Ah, o problem. problema é ele. No, he's the problem. Para recomeçar é preciso ter maturidade. To restart, we have to have maturity. Primeiro, para reconhecer First, you acknowledge onde a gente falhou. where we failed. Então, o primeiro passo para recomeçar So the first step to é restart reconhecer onde você falhou. is acknowledging where we went Então, diga wrong. comigo, eu preciso So repeat after me. I need reconhecer to acknowledge as minhas falhas. my flaws. Nós olhamos para alguns ministérios To look at a few ministries ou para algumas pessoas que exercem ministério na casa de Deus. or some people in ministry in the house of the Lord. E é sempre muito mais fácil julgar, And it's always easier to judge, acusar os outros, accuse others, do que reconhecer que eu posso ser o problema than acknowledging that I might be the problem para que as coisas deem certo na minha vida. for things to work in my life. Então é preciso ter coragem para recomeçar. So you need to have courage to restart. Josué ele tinha uma missão muito grande pela frente. Joshua had a great mission ahead of him. Mais de 500 anos haviam se passado. Over 500 years had gone by. Você imagina o que é gerações e gerações Can you imagine what it is generation after generation? esperando por mais de 5 séculos Waiting for more than 5 centuries chegar em um lugar onde Deus havia prometido que eles chegariam. for you to arrive at a place that God promised you. Imagina você, Imagine yourself, um brasileiro, a Brazilian que saiu lá da sua terra natal, who left your hometown, saiu lá da cidade onde você nasceu e cresceu, left the city where you grew up in,
E você está aqui porque você tem sonhos no coração. And you're here because you have dreams in your E você heart. está aqui porque você recebeu palavras. And you're here because you received the word. E você chegou. And you arrived. Alguns fazem poucos meses, Some just a few months mas ago. alguns já fazem anos. Others has been years. Alguns já há décadas. Others decades. E às vezes não veem as coisas acontecendo. And perhaps they're not seeing things happening. E você fica desanimado. You're just discouraged. Você fica muitas vezes chateado, revoltado. Many times you just get angry. E às vezes chega a dizer: And you get o que eu estou fazendo aqui? What am I doing? Por que Deus está permitindo eu viver tudo isso? Why is God allowing for me to live all Por of que this? Deus não intervém no meu caso? Why isn't God intervening Por que in my o meu case? processo da imigração não anda? Why is my immigration process not Ah, going por que forward? os meus negócios não funcionam? Why doesn't my business work? Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Todos os dias nós atravessamos desertos. Every day we go through Todos os dias nós enfrentamos lutas. deserts. Every day we go through Nós struggles. enfrentamos a falta de dinheiro. We go through the lack of Nós money. enfrentamos a deslealdade. We face unloyalty. Nós enfrentamos a calúnia. We face E muitas lies vezes daqueles que se diziam nossos amigos. from those who many times call themselves our friends. Alegria e a tristeza andam juntas. Joy and sadness walk hand to Muitas hand. vezes a escassez e a prosperidade elas andam de mão dadas. Many times joy, scarcity E and você prosperity walk acorda hand in toda hand. manhã If you wake up every morning, disposto just a viver aquilo que Deus disse que você viveria. available to live what God told you that you're going to live. Mas existem dias But there are days que você nem quer sair that you don't even want do to seu leave quarto. your bathroom. Existem dias que você não quer levantar da sua cama. There are days you don't want to get up from your bed. Existem momentos que você às vezes faz como Jó disse um dia: eu prefiro a morte. There are moments where you're going to be like Job saying, I'd rather be dead. Mas eu sei que o meu Redentor vive. But I know that my Redeemer E ele vai se levantar. He will rise. Josué tinha uma grande missão pela frente. Joshua had a great mission ahead of him. Depois de quase 2 milhões de pessoas morrerem no deserto, After almost 2 million people died chegou in o the desert, momento de atravessar o Jordão. it's time to cross the Jordan. E a coragem é uma virtude. And courage is a A virtue. coragem ela é uma característica It's a characteristic de quem não se conforma. from those who com not fracasso. conform with failure. A coragem é uma virtude Courage is a virtue de quem não se conforma from those com o passado, who do not conform de quem não with se the past, conforma com os seus who erros, do not conform with the de quem mistakes, está disposto a ser maduro o suficiente who are willing to be para mature olhar enough no olho do outro to look into the e other dizer: eu person's eyes reconheço a minha culpa, and say, I know eu my guilt, reconheço o meu erro I acknowledge my e eu estou mistake, disposto and I am willing a recomeçar. to restart. Não coloque Deus numa caixinha, Don't put God in a box. não limite Deus, Do not limit God. até Ele recomeçou. And even He started again. O mundo precisou ser destruído The world needed to be destroyed. e Ele recomeçou. And He restarted. Mas Ele encontrou um homem na terra, He found a man on um homem the earth, chamado Noé. a man called Noah. Ele encontrou uma família na He terra found a family on the earth. e foi construído um barco bem grande, uma arca. And this great boat, the ark, was built. E Deus recomeçou. And God restarted. Às vezes é mais fácil reconstruir o mundo do que reconstruir uma família, Sometimes it's easier to rebuild the world than to rebuild a family. porque Deus reconstruiu Because God rebuilt a história da humanidade. the story of humanity. E nós vemos que Noé teve problemas And we see that em Noah had reconstruir a issues sua família, in rebuilding his family, reconstruir a sua própria casa. rebuilding his own house. É preciso coragem para recomeçar, It takes courage para to start reconhecer over, os to erros. acknowledge your mistakes. Então, o primeiro passo para recomeçar So the first step to é reconhecer restart onde você falhou, is acknowledging where you went é wrong, reconhecer onde você errou. is knowing where you failed. Espero que está pregando para alguém aqui nesta I hope manhã, I'm preaching to someone here this morning, amen? porque muitas vezes na minha vida Because many times in my life, a arrogância arrogance e o orgulho and pride me impediram kept me de recomeçar de forma correta. from starting over in the right way. Às vezes você anda em círculos Sometimes you're going to walk in circles e você dá muitas and voltas. you're going to go to many leaps. Você poderia recomeçar And you could start over e viver algo novo, and leave something mas new. às vezes o orgulho e a arrogância, But sometimes pride, E o arrogance, medo? and fear. o medo de errar, Fear of going o medo wrong. de fracassar novamente. Fear of failing Deixa eu dizer again. algo para você: não Let tenha me tell you medo something. Do not be de afraid recomeçar. of starting over. Não tenha medo de dar uma chance para você mesmo. Don't be afraid to give yourself Não tenha some medo de second dar uma chance. chance para alguém do seu lado. Don't be afraid to give someone else another chance. É muito comum It's very common nós conhecemos pessoas que falharam conosco. for us to meet people who failed with us.
Quantas pessoas falharam comigo? How many people have failed with me? Quantas pessoas já falharam com você? How many people have failed with you? Quantas vezes você falhou com Deus? How many times did you fail with God? Ainda assim Deus te deu uma nova chance. But even still, He gave you Ainda another assim Deus te deu uma chance. nova oportunidade. Even still, God gave you another opportunity. Por que que Jesus ele saiu da eternidade? Why did Jesus leave Ele eternity? deixou o seu trono de glória He left His throne of glory para estender a mão para mim. to raise His hand to Ele me. saiu lá do alto He left up e ele veio e high, estendeu a mão para and mim. He came and He raised E His ele hand disse: to me. levanta. He said, get up. Por que que eu Why do I? não posso sair muitas vezes do pedestal que eu estou? Why can't I live Porque the às stand vezes that eu I'm me in? acho superior a Deus. Because sometimes I think I'm Às vezes eu me superior to acho God. superior ao que Jesus fez por mim. Sometimes I think I'm superior E to eu não what tenho Jesus às did vezes for a me. humildade And I don't have de the descer do humbleness lugar que eu estou, o ser humano, of coming down to the falho. place where I'm at, a flawed human being, para dar a mão, to raise my para hand, estender a minha mão to lift my hand para alguém to someone que às vezes falhou comigo. who perhaps did me wrong. Vocês estão me entendendo nessa How manhã? many understand me this morning? Josué, Joshua, ele tinha uma missão he had a mission, e era conduzir uma nação inteira. and he was to guide a whole nation. Nesses últimos dias, In these last days, talvez você tenha vivido momentos de luto, perhaps you've been talvez going você through tenha mourning. vivido momentos de choro, Perhaps you've been going through talvez crying. dias de celebração, Maybe days of talvez celebration, dias de festa, days of party, dias de alegria, days of joy, mas também dias de tristezas. but also days of Mas a boa sadness. notícia But the good news é que Deus te deu uma oportunidade is that God gave de you an estar aqui nessa opportunity manhã to be here this para ouvir morning, esta palavra, to listen para to você this se word, levantar, for you to get para você up, recomeçar. for you to restart. E o Espírito Santo está dizendo para você: And the Holy Spirit is é telling hora you, de atravessar o Jordão, it's time to cross the é hora de Jordan. tomar posse It's time to take daquilo que possession Ele tem te of prometido. what He promised you. Qual é o seu Jordão? What is your Jordan? Qual é o Jordão que você precisa atravessar? What's the Jordan that you must cross? O Jordão significa um desafio. The Jordan means a challenge. Depois de 40 anos caminhando no deserto, After 40 years walking in the desert, o desafio era atravessar o Rio Jordão. the challenge was to cross the Jordan River. Havia uma terra a ser conquistada, There was a land to be havia conquered. inimigos a serem vencidos. There were enemies to be overcome. Chegou o tempo de tomar posse da promessa. It's time to take possession of the promise. Você já se sentiu assim? Have you ever felt like that? Olha, agora está chegando o momento. Oh no, time is Eu coming acho que now. esse é o momento. I think this is Agora eu the vou moment. tomar posse. Now I'm gonna do it. Agora é a oportunidade Now it's the opportunity que Deus está me dando. that God's giving me. É preciso ter coragem You have to have courage para atravessar o to Jordão. cross the O Jordan. Jordão é o desafio The Jordan is a challenge que muitas vezes está à nossa frente that many times is e ahead que of us, precisa ser superado, and that needs to be que overcome, precisa ser vencido. needs to be conquered. Josué estava perto de entrar na terra que Deus havia prometido Joshua was about to enter the land that God promised aos israelitas, to the aos Israelites, seus antepassados. to his forefathers. Era um grande desafio para Josué, And that was a great challenge for him. mas Moisés estava morto. But Moses was dead. Moisés era o líder. Moses was the leader. Moisés era o homem que conduzia aquela nação. He was the man that was guiding the E nation. quando Deus ele dá essa ordem para Josué, And when God gives that order to Joshua, Josué ele fica com medo, Joshua gets scared porque ele não se sentia capaz because he did not feel like he was de able conduzir aquele povo. to guide those people. A gente sabe que a missão não seria fácil, We know that the mission would not be easy, mas Josué não estaria sozinho. but Joshua would not be alone. Deus garantiu a sua presença para Josué. God guaranteed his promise for E ele disse: Joshua. assim como estive com Moisés, He said, just like I was with estarei Moses, com você. I'll be with you. Nunca o deixarei, I'll never leave you. nunca o I'll abandonarei. never abandon you. A presença de Deus The presence of é a God garantia is a guarantee que respalda that holds o meu propósito. my purpose. Vou repetir. I'll say A it presença de Deus again. The presence of é a God garantia is what que guarantees respalda and holds o meu my propósito. purpose. A única coisa que eu e você precisamos The only thing you and para I recomeçar to restart é a presença de Deus. God's presence. Você não precisa de uma lei de You imigração. don't need an immigration Você não law. precisa do apoio do You governo. don't need government Você não support. precisa ter uma conta bancária com muitos You dólares. don't need to have a lot of money in your bank account. Isso tudo ajuda. All that helps. Mas o que vai respaldar But
God is going to O hold, propósito de Deus na minha vida God's purpose in my life, é a presença dele. is His presence. Diga comigo, eu Repeat after me. I não estou sozinho. am not alone. Diga mais forte, eu Say it louder. não I estou sozinho. am not alone. Agora você vai dizer para pelo menos 3 pessoas Now you're aí: gonna tell that to você não three está people. You sozinho. are not alone. Isso, diga, ela precisa Yeah, ouvir. tell them they have to hear. A alma dela precisa ouvir. Their soul needs to hear. Ela this. precisa entender They must understand que ela não está sozinha. that they're not alone. Aleluia! Hallelujah. A presença de Deus é a garantia The presence of God is que the respalda o seu propósito. that holds your purpose. Quando eu olho para muitas pessoas, When I look at many people, eu vejo que há muitos sonhos I see a lot of dreams que foram abandonados. that were abandoned. Sonhos no casamento, Dreams in their marriage, sonhos no trabalho, dreams in their work, sonho na vida in their financeira, finances, sonho na vida espiritual, in their spiritual lives. porque os fracassos Because the failures, diários the daily failures, são tantos are so many que nos impedem de sonhar. that they hold us back from dreaming. Mas se você está aqui nessa manhã, But if you're here se this você está morning, conectado assistindo essa palavra nessa watching manhã, this word online this é morning, porque Deus te deu a oportunidade. because God gave de you an recomeçar. opportunity to restart. Você não estaria aqui nessa manhã You would not be here sentado this em uma morning dessas cadeiras seeing any of these se Deus chairs. não tivesse um propósito para a tua vida. God did not have a purpose for your Se não life. existe um destino à tua espera. There's not a destiny that awaits you. Pastor, o que eu devo fazer para atravessar o Jordão? Pastor, what do I do then to cross the Jordan? Como eu disse, o Jordão é um desafio As I said, the Jordan que is a precisa challenge ser vencido. that needs to be overcome. O primeiro princípio para recomeçar The first principle to restart é preparo. is to get ready. Diga comigo, preparo. Repeat after me, preparation. Diga preparo. Repeat after me, preparation. Veja o verso 2 Look at verse de Josué, capítulo 1. of Joshua chapter Meu servo 1. Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ninguém conquista sem preparo. No one is going to conquer without preparation. E eu gosto de motivar o grupo que eu estou ministrando. Motivating the group that Então I'm você ministering. pode dizer, mas eu sei que tem gente que não gosta, pastor They chato. say, oh, people think Diga aí the pro seu pastor's vizinho. annoying. Tell your neighbor. Fala aí para Say alguém. it, tell someone. Mas diga aí pro seu vizinho, você está But tell your preparado? neighbor, are you ready? Diga. Yeah, tell him. Isso, você está preparado? Ask him, are you ready? Às vezes tem alguém do seu lado precisando ouvir isso. Perhaps there's someone near you who Por needs isso que os to hear pastores this. gostam. Fala aí pro seu That's why vizinho. pastors always say that. Diga para alguém. Tell someone. Talvez tenha alguém do seu lado que entrou aqui e está precisando ouvir isso. Perhaps someone by Pra your side can recomeçar, hear this, you restart. É preciso It takes estar preparado. preparation. As lutas elas vêm todos os dias. Struggles are going to come every day. As adversidades batem na nossa porta a todo instante. Adversities are going to knock on our Os door every planos day. eles são mudados a todo instante. Plans are always changing, Mas é preciso estar preparado. but you have to be ready. Eu passei essa semana inteira de cama, I spent this whole week in com uma bed rest. virose insuportável. Just a very bad bug. Dor no corpo, My body was aching. dor na garganta. My throat was aching. Eu não pude dar nem um beijo na minha esposa, I couldn't even kiss my wife porque ela poderia estar contaminada. because I could contaminate her. Meu Deus! My God. Andando de máscara dentro de casa para não contaminar. I was walking wearing a face mask at home, so it Mas was estava tudo contaminated, certo. but everything was good. Hoje o pastor Eliel ia vir pregar. Pastor Dia was going to come and A preach. pastora Midian ia Pastor Mija was going ministrar. to sing. E ontem eu falei com a minha esposa de manhã. And yesterday I told my wife in the morning, Eu acho que eu nem vou conseguir ir ao culto. I don't think I'm even going to be able to go to Mas já church. tem um pastor lá para pregar. I mean, there's already a pastor that Tem preach. o louvor vai ministrar. The worship team is going to sing. Eu passei o dia de repouso. I spent the day in bed rest. Passei uma noite melhor. I spent a better night. Hoje de manhã recebi a notícia. This morning I got the news, E eu precisava ministrar. and I had to minister. Eu tenho pastores aqui que ministram melhor que eu. I have pastors here who preach better than I do. Mas o Espírito Santo disse: não liga para nenhum deles. But the Holy Spirit told me, don't call Você them. precisa ministrar hoje. You have to minister today. E a primeira palavra que Deus colocou no meu coração foi: And the first word God put in my que heart was, fazer what to do quando os nossos planos dão errado? when our plans go wrong. O que fazer quando os nossos planos não funcionam? What to do when our plans just do not work. Quando os nossos planos não funcionam, é preciso estar preparado. When our
plans don't work, you Você have to get precisa de ready. ter o plano B, You need to have a plan o B, plano C, plan C, o plano D, plan D, e haja plano. and oh, so many plans. E eu vim, eu falei, é isso mesmo, Espírito Santo? And I came and was like, is that it, Holy Pastor Spirit? Adriano podia ministrar e estava melhor. Pastor Driggs could preach and it was Pastor good. Cleiton foi para Orlando, chegou 2 horas da manhã, mas ele pode ministrar. Pastor Clayton arrived at 2 a.m. from Orlando, but Meu you know what he Deus. could. E Deus falou assim, vai tu mesmo. And then God told me, but it's you. Eu precisei recomeçar hoje. I had to restart today. Todos nós precisamos estar preparados We all have to be ready para recomeçar. to restart. Não basta termos uma promessa, It's not good enough to have a é promise. preciso estarmos preparados. We have to be ready. Hoje existe uma geração These days there's a generation que quer ter sucesso that wants to be successful sem preparo. without the preparation. Não basta comprar um livro, It's not good enough to buy a não book basta comprar uma mentoria, or to buy this course não basta pagar, or to pay, porque o conhecimento você precisa adquirir ao longo da tua vida. because knowledge is something you're going to get throughout your life. Mas uma coisa eu te garanto, But one thing I can guarantee não you, espere a oportunidade chegar. don't wait for the opportunity to Se arrive. prepare, Get ready, porque quando a oportunidade bater na tua porta, because once opportunity knocks, você vai dizer, eis-me aqui. you're going to say, here I am. Eu lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, I remember when I arrived here in the United há States 23 anos atrás. 23 years ago. Como todo imigrante Like every immigrant que chega, who gets here, fica meio perdido, you get kind of lost. sem saber exatamente o que fazer, You don't really know what to do sem saber o que vai acontecer. or what's going to happen. E eu e minha esposa conversávamos, And me and my wife, we were talking. será que é isso mesmo? Is that it? Tomamos a decisão correta? Did we make the right choice? Trabalhei na construção por algumas I semanas. worked in construction for a few weeks. A minha esposa limpou algumas casas. My wife was cleaning a few houses. A gente começou a se adaptar. We started to adapt. Trouxemos um bom dinheiro para recomeçar. We brought a good amount of money to Mas em start. poucas semanas percebemos que esse dinheiro não era suficiente. But in very few weeks we noticed that money was Isso not going to be aconteceu com enough. você? Did that happen to you? Você achou, esse dinheiro vai dar. You thought, oh no, this money is good. I'm good with this money. Nós entendemos que o dinheiro que trouxemos não daria. We understood that the money we brought was not going to E be nós enough. tínhamos a opção de voltar And we had the choice of going para o back Brasil to Brazil ou recomeçar por aqui. or starting over here. E eu lembro que conheci um amigo e consegui um trabalho num restaurante. And I remember I met a friend and I got this job at a restaurant. E o trabalho era lavar pratos, And it was dishwashing, tirar os pratos da mesa cleaning off the tables, e auxiliar ali na cozinha. and helping the kitchen. E ok, Okay. fui trabalhar, I went to work. tranquilo. It was good. Passou-se 1 mês e meio, mais ou menos. About a month and a half went by. E eu passando no corredor do estabelecimento, And as I was walking through the hallway of the eu establishment, ouvi o proprietário compartilhar com outra pessoa. I heard the owner telling someone else, Nós vamos precisar de um novo gerente para a loja. we're going to need a new manager for the store. Ele falou, como assim? He said, what do you mean? Nós estamos tendo um problema com o nosso gerente, nós vamos precisar de alguém. He said, yeah, we're having issues with our manager. Ele We're gonna disse, need mas como someone." nós vamos conseguir alguém tão rápido? And then he said, but how are we going to get someone this E eu quickly? passando a ouvir a conversa. And I was walking by and I overheard. Aí mais um tempinho à frente, eu cheguei para esse amigo de trabalho e falei, olha, And then a little while longer, Eu I ouvi went to vocês his coworker and said, conversando. listen, I overheard que you vocês estão precisando de um gerente. that you need a manager. Eu acho que eu posso assumir essa função. I think I can take that role. Ele olhou para mim e riu. He looked at me and laughed. E falou assim, mas como assim? He said, what do you mean? Você acabou de chegar, You just got here. não fala o inglês You bem, don't speak English very well. você tem alguma experiência? You have an experience. Porque quando você chega também, você não fala a sua vida para ninguém, não é Because verdade? once you arrive, you don't Você tell não your life to compartilha. everyone, right? You don't share. Só que ele não sabia But he did not know que quando eu tinha 15 anos de idade, that when I was 15 years old, dos 15 até os 18, eu gerenciei uma loja lá no Brasil. from 15 to 18, I was a manager of a store back in E eu não Brazil. entendia o porquê eu estava fazendo aquele trabalho. Era uma loja de um irmão meu, por isso que eu era tão novo e já gerenciava, né? Você faz mais 15 My anos, brother was gerenciando the owner, loja. that's why I was already the manager. Era uma loja de um at a irmão young meu. age. Então eu tinha uma experiência de gestão, de administração, assim. So I had an experience with management. E aí eu falei, vou falar com o patrão, vai que cola. I said, well, I'll tell the
E aí ele falou, vamos fazer uma experiência. He said, let's do a trial 15 dias. for 2 Se weeks. der certo, If it works, o emprego é seu. job's yours. Você está lavando prato, eu não sei se vai dar You're certo. washing the dishes. I don't know how that's gonna go. Em 3 dias, irmãos. 3 days. Em 3 dias o emprego foi meu. In 3 days, the job was mine. E eu trabalhei nesse restaurante aí por 5 anos. And I was in that restaurant for 5 years. E foi o tempo onde eu pude me ajustar. And it was a time where I could Eu e a minha adjust. família pudemos nos adaptar. Me and my family could adapt. E consolidou a nossa estadia aqui na Flórida. And it actually consolidated our Então, stay. para recomeçar, você precisa estar preparado. So to restart, you have to be ready. Porque às vezes você quer mudar de emprego. Sometimes you want to change Às vezes jobs. você quer ir para um outro nível no seu You ministério. want to go to a new level in ministry. Quando a gente é evangélico, é cristão, And when we're Christians, há algo que as pessoas não entendem. there's something people don't Porque get. muita gente quer exercer ministério na igreja, Because many people want to be in ministry in church. mas ele não lê a Bíblia, But they don't read the Bible. ele não ora, They don't pray. ele não jejua. They don't fast. Aí ele quer alcançar uma posição ministerial. They want a position in E ministry. a minha pergunta é: quantas vezes essa semana você abriu a Bíblia na sua casa? My question to you is, how many times this week did you open up your Bible at home? Quantas vezes essa semana você orou na sua casa? How many times have you prayed at Quantas home? vezes essa semana você agradeceu a Deus por estar vivo e por estar vivendo nessa nação? How many times did you thank God for being alive and living in this Nós nation? queremos resultados, We want results, mas nós não investimos no preparo. but we don't invest in preparation. Você quer melhorar o seu salário? You want to get a better Eu quero payment. dizer que está cheio de empregos aí pagando $100 a hora, irmão. And I'm telling you, there are a lot of jobs paying $100 Mas an hour. ninguém levantou a mão para receber. But no one raised their hand to receive. Estou it. falando, o anjo Saying fotografa that e fala: the aquele angel vai takes the receber. pictures. Tá cheio, irmãos, de empregos por aí, There are a lot of jobs out there pagando $100 a hora. paying $100 an hour. Aí, aqui na Life Point tem pessoas que ganham muito mais do que isso, você sabia? Here in life, when there are Que people ganham making mais much do more que than that. $100 a hora. More than $100 É per sério, hour. pastor? É, Really, tá pastor? sentado do Yes. seu lado e você nem sabe They're quem é. sitting by you and you don't even know. Agora, para ele receber isso que ele está recebendo, ele se preparou, But for them to make what they're making, they got ele ready. estudou, They studied. ele buscou um caminho para viver o que ele está vivendo hoje. Quantos estão me ouvindo They aqui? looked for a way to live what they're living. Então é muito fácil olhar para o nosso vizinho So it's very easy to look at the neighbor e ver a vida que ele está vivendo, and see the lives they're living. mas nós não queremos pagar o preço que ele pagou para chegar onde chegou. But we don't want to pay the price they did to get where they're at. Para você ser salvo, irmão, Jesus teve que morrer na cruz. For you to be saved, brother, Jesus had to die at the Para eu e cross. você sermos livres da condenação do inferno, For you and I to be free from Jesus condemnation pagou and o hell. preço, Jesus paid the e foi um price. preço de morte. And it was a price Agora of death. custa But now it costs. você se preparar um pouquinho What it costs you to para get viver ready aquilo que Deus tem para você. to live what God has for you. Pergunto para os músicos que estão aqui no altar toda semana ministrando louvor. Ask the musicians who are here in the altar every week ministering worship. Eles chegam aqui domingo e falam: vamos cantar essa música. É They assim, come here pastor? on Sunday and say, well, let's sing that song. Ah, vamos cantar essa música aí. Let's sing this Não, song. ensaia a whatever. semana. No, you have Se rehearsals in dedica, the week. prepara. You dedicate, you prepare yourself. Para quê? What Para for? estar fazendo o melhor para Deus To do what's best for e God vivendo aquilo que o Senhor tem prometido. and live what the Lord Então, has promised. primeiro princípio aqui para viver o novo é preparo. So the first principle to live what's new is preparation. E é preciso ter coragem, irmãos, And it takes courage, brothers. para acordar 4 horas da manhã. To wake up at 4 a.m. É preciso ter coragem, né, Carlos? It takes courage, right? Para acordar 5 horas da To manhã. wake at 5 a.m. Às vezes trabalhar até 2 horas da manhã. Sometimes work till 2 a.m. Porque aqui tem algo que nós chamamos de Bill. Because here we have something we call Bill. Quantos conhecem o Bill, irmão? How many here know conta? Ô Bill, tem até uma música do Bill, né? Não tá no cantor cristão, a harpa. Essa do Bill não tá, né? Como é que é? Os irmãos sabem, mas eu não sei, não. I don't know that song. Ó. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei com a minha mãe: mãe, I remember when I got here, I called my a mom. coisa I said, não é Mom, tão fácil como parece. things are not as easy as they seem. Falou: por que, meu filho? She said, why not, son? Então, eu falei com ela: mãe, todo dia chega os Bills. I said, Mom, every E ela day perguntou: bills quem arrive. é esses Bills? And she asked, who are those? Falei: são as contas, I mãe. said, Mom, those are, Os Bills the bills you have to chegam pay for. todos os dias. They arrive Então é every preciso single ter day. coragem So it takes para acordar às courage 5 horas da manhã. to wake up at 5 É preciso a.m. ter coragem para ter um emprego, to have a job, 2 2 empregos. jobs.
É preciso ter coragem para ter 3 empregos às It takes courage vezes. sometimes to have 3 jobs. Então, com a nossa idade, So with our age, alguns de nós desanimamos. some of us just get discouraged. Às vezes damos desculpas, Bring up excuses. mas eu quero dizer para você But I want to tell you, que não há tempo para desculpas. there's no time for Existe um excuses. Jordão, There's a Jordan. existe um desafio There's a challenge à sua frente, that awaits you. mas existe uma terra te esperando. But there's also a land that's waiting Existe for um lugar you. de prosperidade, There's a place of de prosperity, bonança, of que goodness está à sua espera. that awaits you. Com a nossa idade, alguns homens já tinham influenciado o mundo, você sabia? At our age, some men have already influenced the whole world. Com a sua idade, alguns homens já tinham influenciado a terra. With your age, some men had already Com influenced the whole earth. 23 anos de idade, At 23 years old, Alexandre o Grande, Alexander the Great, ele conquistou o mundo da época. he conquered over the world at his 23 time. anos de idade. 23 years old. Você sabia que Mozart, Did you know that Mozart, com 30 anos, at the age of 30, ele já havia sido consagrado como o maior gênio da música mundial? was already the greatest genius in world music? Você sabia que Cristóvão Colombo, Did you know that Christopher Columbus, descobridor da América, the one who discovered com 28 anos, at the age of 28, ele já era reconhecido he was already como um dos acknowledged maiores navegantes as one of the e greatest descobridores salesmen de novos lugares. and people who meet new places. Billy Graham, Billy Graham, grande evangelista, the great evangelist, com 40 anos, at the age of 40, ele já tinha pregado he had already em preached mais de 120 nações da terra, in over 120 com nations 40 anos at the age of 40. de idade. E eu poderia aqui falar de muitas outras pessoas And I could go along saying, talk about many people que se prepararam who got ready para viver as conquistas to live the que elas viveram. that they did. Nós damos muitas desculpas. We give many excuses. Enquanto nós damos desculpas, o tempo está passando. And while we're bringing up excuses, time is going Mas eu quero by. dizer para você que você vai sair daqui nessa But I manhã want to tell you that you're na going to leave here this certeza morning with the de que o assurance Jordão que está à sua frente that the Jordan that's vai ahead ser of you superado, will be overcome. vai ser vencido You're gonna conquer em nome it de in the name Jesus. of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Segunda coisa que nós precisamos fazer Second thing we must do, é preciso sair do deserto we have to live the desert e ter coragem para recomeçar. and have courage to start Tem over. gente que gosta de viver no deserto. There are people who like being in the desert. Tem gente que ama viver no deserto. There are people who love living in the Quantas desert. pessoas nos procuram How many people look us com a up experiência que temos? and with the experience we have? Nós damos a rota, Rosonil. We give them the route. Nós damos um mapa We give them a map para ela sair do deserto que ela está. for them to live the desert that they're at. Mas ela ama But they love viver no deserto. living in the desert. Ela não presta atenção na rota. They do not pay attention Ela to não the presta route. atenção no mapa que nós damos para ela. They don't look at the map we give them. Josué 1:6. Joshua 1:6. Jesus, Deus disse para ele: olha, seja forte, God told him, look, be E strong, corajoso. courageous, porque você conduzirá este povo because you will para lead herdar a terra to inherit the que land prometi I swore sob juramento aos seus antepassados. to their ancestors. É preciso sair do deserto. You have to leave the desert. Existem pessoas There are people que estão te mantendo refém that are holding you hostage de um lugar que você não deveria estar. of a place you should not be at. Existem pessoas que são como âncoras There are na people sua like vida. anchors in your life. Elas te aprisionam They imprison you emocionalmente emotionally, e elas não conseguem liberar você. and they cannot liberate you. Mas nesta manhã eu quero dizer para você But this morning I want to tell que essa you âncora vai ser solta. that anchor is going to drop. Você não pode ser refém de um lugar. Be a hostage of a place. Você não pode ser refém do deserto. You cannot be hostage in the desert. Nós podemos passar sim pelo deserto. Yes, we may go through it, Viver momentos difíceis na nossa vida. live some hard times in our lives. Mas aqueles que não tiveram coragem, But those who do not have the courage, aqueles que não tiveram coragem para avançar, those who didn't have courage to move aqueles que não forward, tiveram coragem para deixar o deserto, those who did not have the courage e to leave the recomeçar, desert and start over, eles morreram they died no deserto. in the desert. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you que Deus não te trouxe para essa nação para você morrer no deserto. that God did not bring you to this nation for you to die Pode in the parecer desert. difícil, It may seem hard. às vezes pode parecer até impossível, Sometimes it might seem impossible, mas você precisa sair but you need to do leave deserto. the desert. Sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida.
Without courage, you do not lead, you do E é not por take isso possession of que the promised Deus o land. tempo todo ele fala para Josué: That's why God at all times is talking to Joshua. tenha bom ânimo. Have good courage. Ter bom ânimo significa estar o quê? That means to be Animado. encouraged. E essa é uma característica dos sanguíneos. And that's a characteristic. Tem sanguíneos aqui? We have more of Os us. sanguíneos, eles estão sempre o quê? Animados. They're always very happy and joyful. Em contrapartida, os melancólicos And if you look at the people who estão play sempre melancholy, desanimados. they're always discouraged. Eu acho que a melhor parceria é entre um melancólico e um sanguíneo, né? I think that's the best. Porque quando o melancólico está triste, o sanguíneo anima ele. E quando o sanguíneo, irmãos, ele tem uma dificuldade que ele fala, mas não cumpre muito. Fala também. Meu Deus, não é hora de temperamentos, não. Mas é bom que, às vezes, o melancólico, ele dá um pouco de equilíbrio para o sanguíneo. Mas sem ânimo ninguém toma posse. Sem ânimo ninguém consegue romper o desafio de vencer o Jordão. Eu quero dizer que o desânimo não pode impedir você. Aleluia. O desânimo não pode impedir você. E a minha pergunta é: qual deserto que está te aprisionando? Uma pessoa desanimada. Preste atenção nisso. Existe uma pesquisa científica que diz que uma pessoa desanimada, ela vive apenas com 50% da sua força. E a maioria dos pacientes que morrem nos hospitais, eles morrem porque estão desanimados, porque eles não querem lutar mais para sobreviver ou para viver. Então eu quero dizer para você: esteja animado, tenha bom ânimo. Aleluia. E nós estamos caminhando aqui para terminar. O último princípio que eu quero compartilhar com você: é preciso obedecer a palavra de Deus. O versículo 7 e o versículo 8 de Josué capítulo 1 diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Veja que promessa sobrenatural. Quando eu medito na palavra de Deus e cumpro fielmente o que está escrito nessa palavra, os meus caminhos prosperarão. Os meus caminhos serão o quê? Bem sucedidos. Tem muita gente precisando meditar nessa palavra. Tem muita gente que não tem visto os seus caminhos prosperar, e às vezes não está sendo bem sucedido porque não tem meditado na palavra de Deus. Então nós precisamos entender que recomeçar é uma oportunidade que Deus nos dá para viver algo novo com maturidade. Não errar onde eu errei. Não fracassar onde eu já fracassei. E eu preciso obedecer a palavra de Deus. A maioria de nós fracassa e erra por não estar obedecendo a palavra de Deus. Então, se nós queremos cruzar o Jordão, nós precisamos deixar a palavra de Deus nos conduzir. Nós precisamos meditar na palavra. E a palavra meditar é um verbo que vem do hebraico. O verbo agape.
verb agab, que significa ler silenciosamente, that means quietly reading ou falar consigo mesmo, or speaking to yourself à medida que pensa. as you think. Ou seja, quando você medita na palavra, So once you meditate in the word, você está silenciosamente you're quietly falando para você mesmo. telling yourself. Você está silenciosamente You're quietly falando para os seus medos. telling your fears. Você está silenciosamente You're quietly falando para os seus fracassos. telling your failures. Você está silenciosamente You're quietly dizendo para a sua alma: telling your soul, eu tenho uma promessa. I have a promise. O Senhor é o meu pastor The Lord is my e shepherd. nada me faltará. I shall lack nothing. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, When you have the word of God in your heart, tudo posso naquele que me I can fortalece. do all things for Christ. Elevo os meus who olhos para os montes. strengthens me. De onde me virá o socorro? Where does my help come from? Quando você tem a palavra When you have the e word, você silenciosamente you quietly internaliza essa palavra, internalize the word. você começa a ser fortalecido. You start being strengthened. E aqui é o último segredo que Deus deu a Josué. This is the last secret God gave to Joshua. Josué, se vocês meditarem na palavra, Joshua, if you meditate se on the vocês word, permanecerem firmes na palavra, if you remain firm on the word, vocês prosperarão you will e prosper vocês serão and you'll bem-sucedidos. be successful. Nessa manhã Deus te trouxe a esse lugar And this morning God brought you to this place para dizer to say que o recomeço é uma oportunidade. that a restart is an opportunity. Ainda que passem anos, Even if years go by, ainda que algumas coisas não tenham funcionado na nossa vida, or some things have not worked in our lives, se algumas coisas não funcionaram até agora, if some things have not worked to this não point, significam that doesn't mean que vai continuar dando errado. that things are going to keep going wrong. Você pode dar o primeiro passo You can take the first step para recomeçar, to restart. que é reconhecer That is acknowledging onde você falhou, where you went wrong, onde você errou, where you o failed. que é que está impedindo esse recomeço na minha vida. What is holding back this restart in my E o life? recomeço nos coloca numa nova And temporada. a restart places in a O new recomeço season. nos coloca numa nova estação. The restart brings us to a new level. Quando Josué When Joshua recebeu a palavra de que eles entrariam na terra prometida, received the word that they were going to enter the promised land, Josué tinha 45 he anos was 45 years de old. idade. Quando Josué saiu do Egito com Israel, Once he left Egypt with Israel, ele tinha 45 anos de he idade. was 45 years old. Passaram-se 40 anos. But 40 years went by. Josué agora estava com quantos anos? How old was Joshua now? Com quantos anos? How old? 85. 85. Josué já era um senhor. He was already an old man. Josué já era um ancião. He was already an elderly. E ele poderia estar cansado. And he could have been tired. Ele poderia dizer: ah, não vai funcionar. And he could say, that's not going to work. Não vai dar certo. Things are not going to go. Não. Like, good. Eu acho que é impossível I think it's impossible tomar posse to take daquilo que possession Deus disse que nós of what conquistaríamos. God promised us you to get. Mas a Bíblia diz But the Bible says que ele foi fortalecido. that he was strengthened E eles atravessaram o Jordão. and they crossed the Jordan. As águas pararam. The waters were Fez still uma muralha. just a wall. E eles still. atravessaram And they crossed com os with levitas the Levites à frente. at front. Porque Deus disse: coloca os Because levitas. God said, bring Com the a Levites arca. with the E ark. na hora que eles pisarem na And água, once they step on the water, o rio vai parar. the river will stop E eles vão atravessar. and they'll cross. E foi isso que aconteceu. And that's what happened. Ainda que Deus precise parar algo para você passar, Ele vai parar. Even if God needs to stop Ainda something que for you to precise cross, um He milagre will. sobrenatural acontecer Even if a supernatural para você miracle conquistar o que happen, Deus disse, for you to get where God Deus told vai you to, fazer. God will do Porque it. Deus tem um propósito para a tua vida. Because God has a purpose for your Com life. 85 anos de And idade, at 85 years old, Josué, Joshua, ele lidera a nação he led the nation e tomaram posse de Canaã. and they took possession of Canaan. Mas os desafios não pararam por aí. But the challenges did not stop Jericó precisava ser conquistado, there. Jericho needed to come como down. muitas outras nações que já estavam naquele lugar. As many other nations were already E você in that sabe place. por que Israel precisou lutar para tomar posse daquilo que já era deles? And do you know why Israel had to fight to take possession of what already belonged to them? Porque eles demoraram a chegar. Because they took too long.
Eles demoraram a chegar em Canaã. They took too long to Foram get to 40 Canaan. anos. It was 40 years. Quer dizer para você que se você demorar I want to tell you that if you take too chegar long onde Deus diz, to get where God told você you, vai chegar lá, alguém já tomou posse daquilo que é seu. you're gonna get there and someone E is você gonna vai take ter que possession of lutar. what you have, and you're Mas eu gonna quero have to dizer fight para for você, it. se você acelerar esse processo, But I want to tell you that if you speed up the se process, você entender if you understand que reconhecer as falhas that acknowledging your flaws pode eliminar can eliminate uma grande jornada, a great journey, os seus inimigos não vão chegar your enemies are e not tomar going to posse arrive daquilo que é seu. and take possession Quantos of estão what's comigo yours. aqui? How many are following me this Então nessa morning? manhã eu quero orar com você. So this morning I want to pray with you. Aqui nesse lugar existe homens e mulheres com sonhos, Here in this place we have men and women with dreams. homens e mulheres que já estão empreendendo, Many men and women who homens e are mulheres que têm um entrepreneurs, chamado, who have a calling, que já servem aqui nessa casa. serve in this house. Talvez famílias entraram aqui com dificuldades, Perhaps family is entering Talvez this place with difficulties. casamentos aqui estão sendo destruídos, Perhaps marriages here are being destroyed. mas é necessário But it's necessary a humildade to be humble, para reconhecer as nossas falhas. to acknowledge our Se você flaws. quer recomeçar, So if you want to se restart, você quer viver algo novo de if Deus, you want to live something new from eu quero te God, convidar nessa manhã I want to invite you this morning a orar comigo. to pray with me. Fica de pé no seu lugar, Stand up in your seat. Espírito Santo. Holy Spirit. Aleluia. Nunca é tarde It's never too late para recomeçar. to start over. Nunca é tarde para reconhecer. It's never too late to acknowledge. Nunca é tarde para ter humildade It's never too late to be de humble dizer: Senhor, and say, Lord, onde estou falhando? where am I going wrong? Senhor, onde estou fracassando? Lord, where am I failing? Senhor, qual é o problema Lord, what's the problem que está me impedindo that's keeping me de recomeçar? from starting over? E nessa manhã você tem essa So oportunidade this morning I have this opportunity de recomeçar. of starting over. E eu tenho certeza And I'm sure que Deus ele está acelerando esse processo na tua vida. that God is speeding up the process Eu in tenho your life. certeza que nessa manhã I'm sure that this morning você pode sair desse lugar you can leave your seat para tomar posse daquilo que Deus tem para você. to take possession of what God É has. só atravessar o Jordão. All it takes is for you to cross O the Jordão Jordan. ele está à nossa frente, The Jordan's ahead of us. mas Deus ele pode abrir esse rio. But God can open Deus up ele this pode river. fazer algo sobrenatural God can do something para que a gente supernatural chegue do outro lado for us to get to the e other viva side tudo aquilo que ele tem para nós. and live everything He Em nome has de for us. Jesus. In the name of Jesus. Amém. Eu quero orar com você nessa I manhã. want to pray with you this morning. Enquanto nós adoramos, eu quero desafiar você. While we worship, I want to Se você challenge sente you. que precisa deixar algo no altar, If you feel like you need to leave something at eu não the vou altar, insistir, mas I'm eu not sinto going que to o insist, Espírito Santo, but I feel that the Holy ele te Spirit trouxe aqui essa manhã has brought you here this com morning esse objetivo with that goal de dar a você uma of oportunidade giving you an de opportunity recomeçar. to restart. Essa semana nós vimos aí This morning we saw alguns milionários a few millionaires, que entraram em uma bilionários, né? Que entraram em uma cápsula went into this capsule, submarina submarine, para ir fazer uma visita no fundo do mar to visit the bottom of the ocean, aos destroços, né, the Titanic. do Titanic. E eles não regressaram, And they did not come back. não regressaram, They didn't come back. não tiveram uma oportunidade de recomeçarem. They didn't have the Ou de opportunity to viverem. start over or to live. Toda a fortuna que eles tinham And all the wealth they have ficaram por aí. just stayed there. Não perca a oportunidade de recomeçar, Don't miss the opportunity to start over. de viver hoje aquilo que Deus tem para a sua Live vida. it today what God has for your life. Amém? Amen. Eu quero orar com você. I want to pray with E you. enquanto nós adoramos, While we eu worship, quero convidar você para nós terminarmos essa I reunião want to nessa invite you manhã so that we can finish this meeting no altar do Senhor. at the altar of the Lord. Você pode dizer: eu quero viver algo novo. Eu quero. Viver algo novo. Isso, diga isso.